Está no ar o podcast LAPIX, Laboratório de Políticas Públicas, Informação e Comunicação em Saúde, um programa de extensão comunitária da UFRJ. Olá, seja bem-vindo ao podcast LAPIX UFRJ. Aqui você ouvirá diversas histórias sobre o SUS carioca e sobre a atenção primária à saúde. Na edição de hoje, recebemos um convidado muito especial, Léo Sobral, é agente comunitário de saúde, técnico em agente comunitário de saúde, estudante do curso de tecnologia do agente comunitário de saúde em endemia e atua há 5 anos como agente comunitário no Centro de Saúde Escola Germano Simval Faria, localizado na Fiocruz. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Fabiane. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Prazer estar aqui. Sim, seja muito bem-vindo, Léo. Uma alegria e satisfação tê-lo conosco aqui. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse seu caminhar, né? Essa sua trajetória nessa belíssima carreira, nessa belíssima profissão de ser agente comunitário de saúde em Manguinhos, né? Manguinhos, que é a minha terra, né? Então, a minha trajetória profissional, né, ela sempre se deu ali na parte social. Desde que eu dei baixa do serviço militar em 2008, eu sempre tive experiências com o trabalho social, né? Desde formal ou informal, né, em ONG e tal, pelo próprio PAC, quando eu trabalhei no PAC também. Uhum. Então, fui trabalhando toda a minha vida ali, a partir dos 22 anos, em Manguinhos. Então, ONGs, enfim, para não ser redundante, né? Mas cheguei até o trabalho de agente comunitário de saúde em 2019, depois de ter trabalhado 6 anos em Manguinhos também com pesquisa clínica. Não sei se eu posso dar muitos detalhes, porque a gente assinava um documento lá, mas, enfim, trabalhava com pesquisa clínica. Sim. E aí ali eu tive o primeiro contato com os agentes de saúde, porque eu fazia um trabalho muito semelhante ao do agente de saúde. Bacana. Surgiu uma oportunidade em 2019, quando eu fiz a prova e iniciei. Lá mesmo no Centro de Saúde Escola, né? Na Fiocruz. Eu trabalhava lá no INE, lá em cima, no hospital. Ah, no INE, sim. Instituto Nacional de Infectologia. Isso. Léo, na sua opinião, qual é o papel do agente comunitário para os usuários do SUS? Facilitar o acesso, né? Eu acho que o agente de saúde ele tem a responsabilidade e também o privilégio de abrir as portas do SUS para o agente de saúde. É claro que quando eu falo abrir as portas do SUS é ali na atenção primária, né? Porque ele tem acesso a todos os lugares. Mas para ele acessar ali a unidade básica de saúde, normalmente ele passa pelo agente de saúde que está no território todo dia. Então, acho que a principal responsabilidade é essa, permitir o acesso ao usuário. E em relação aos desafios, né? Quais são esses desafios do dia a dia do seu processo de trabalho, né? na comunidade, ali mesmo no próprio centro de saúde, nessa interação, né? Entre os profissionais de saúde e a população? Eu acho que o principal desafio, pelo menos eu, como agente de saúde, vejo que é o usuário entender qual o papel do agente comunitário de saúde, né? A gente está no território fazendo ali esse olhar mais crítico e mais analítico também sobre as coisas que acontecem, e às vezes o usuário não entende qual o papel do agente de saúde, né? Então a gente às vezes é solicitado para questões que não cabem a gente ou que a gente não pode se responsabilizar sozinho. Tá, por exemplo, algo que talvez para a gente seja um pouco mais polêmico é o CISREG, né? O CISREG é uma questão que a gente tem um pouco de dificuldade para lidar com o usuário, porque ele acha que a gente tem acesso a todo o sistema, a todo o processo, né? Então, acho que é por isso que eu falei que é um pouco difícil. Talvez um dos maiores desafios. Um pouco mais complexo, né? Isso. É uma coisa muito mais exatamente. Ampla. Um grupo de pessoas que fazem ele acontecer. Isso, né? E para além da unidade básica de saúde, né? O agente comunitário é um profissional estratégico, né? Ele mora ali no local onde estão as pessoas próximo. Você disse que mora em Manguinhos, certo? Moro em Manguinhos, desde sempre. Qual a importância de você conhecer muito bem esse local? Como que funciona o seu relacionamento com os usuários por conta disso? Primeiro que, naturalmente, o agente de saúde ele tem porta aberta na comunidade, né? Por ele ser do território, as pessoas ou conhecem muito bem o agente de saúde ou conhecem de passagem, né? Pô, esse garoto aqui mora ali perto, né? A gente cresceu e a gente costuma conhecer todos os moradores ou quase todos. Então, isso já facilita para a gente. E eu costumo dizer também lá no canal, quando eu estou estudando com o pessoal, que o agente de saúde ele é como se fosse a equidade encarnada. Porque a gente é que está no território ali todos os dias para fazer aquele filtro do que o paciente precisa, do que o usuário precisa, né? Seja um atendimento imediato ali naquela hora, quando a gente está no domicílio, por exemplo,
ou seja, para marcar uma consulta, né? Isso é um pouco da equidade, de ver o que é mais importante naquele momento, mais urgente, o que não é tanto. Acho que é um pouco disso. Vamos falar agora um pouco do seu dia a dia. Você já falou um pouco dessa relação com as pessoas que moram no território. Fala um pouco como é que é a sua semana de trabalho. Vamos supor que hoje fosse segunda-feira. Fala para a gente como é que é. A gente chega cedo, né? Chega lá na unidade, pegamos os nossos encaminhamentos, né? Tudo que a gente precisa para contribuir ali, para facilitar a vida do usuário, né? Então a gente pega CIGEGs marcados para aquela semana ou para as 2 próximas semanas. A gente costuma fazer visitas domiciliares agendadas com outros profissionais, né? Seja com enfermeiro, seja com médico, ou então com o pessoal da equipe multiprofissional. Alguma demanda, um paciente acamado. Nesse momento a gente está, por exemplo, em campanha de vacinação da gripe. Então a gente vai toda a cidade, isso, né? Daí. Então a gente vai conversar com aqueles usuários que não conseguem sair de casa, acamados, domiciliados, né? Leva o técnico de enfermagem, faz a aplicação da vacina. A vacina também é um acompanhante, que é importante. Mais ou menos essa é a nossa rotina. Né? E como é que funciona, por exemplo, reunião de equipe? Como é que é? Eu imagino que seja um momento importante, né? Eu acho que para a gente de saúde, porque a gente fala reunião, assim, reunião tende a ser um pouco chato, né? Mas para a gente de saúde é uma excelente escola, porque a gente faz estudo de caso na reunião, né? De casos reais. Bacana. De casos reais. É o momento que a gente pega todas as demandas do território que a gente viu durante a semana, urgência e tal, assim, que tem que resolver, que a gente leva para a reunião. A gente tem lá o nosso quadro, faz a lista do que a gente tem que resolver, do que a gente resolveu, onde a gente precisa melhorar. Né? As atividades de grupo, por exemplo, a gente também discute nas reuniões de equipe, então é muito legal. Léo, e você tem uma participação ativa nas redes sociais, você comenta sobre o exercício da profissão. Pode falar um pouco mais sobre esses conteúdos que você produz? Isso para mim é uma coisa muito nova, né? Usar o Instagram da forma que eu uso, assim, profissionalmente, tem... que eu não costumo dizer que é profissional também, né? Uso profissional, mas enfim. Tem pouco mais de 6 meses, né? Talvez uns 8 meses no máximo, quando eu comecei a estudar com o pessoal do curso técnico no ano passado. E aí... Você faz o curso técnico aonde? A gente fez o curso técnico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Foi um curso híbrido, né? Saúde com a gente. Saúde com a gente. Sim. Com enfim, lá do Rio Grande do Sul. Sim. E aí, nesse período, no final do ano passado, eu comecei a estudar com o pessoal no YouTube, que é uma plataforma que eu mais gosto, né? Que mais me identifico. E aí eu comecei as pessoas começaram a me seguir, pedir dicas sobre o dia a dia. Primeiro começou como era a rotina da gente de saúde em Manguinhos e tal. Então eu comecei a falar sobre o trabalho na internet, né? Procuro fazer isso de forma mais leve, mostrando o nosso dia a dia, a nossa realidade. Eu falo com a gente de saúde do Brasil inteiro, né? Então é bom que isso serve para eu perceber como é o nosso trabalho. As diferenças regionais, né? É muito diferente, né? Eu conheço gente de saúde que trabalha em zona rural. Hoje eu trabalho numa rua, tem agentes de saúde que estão comigo na internet, que tem uma casa aqui e outra casa daqui a 1 quilômetro. Onde eu comecei a aprender um pouco sobre isso. Mas é isso, meu trabalho na internet é conversar com agentes de saúde. Tá, e assim, é muito mais do que falar do seu dia a dia, né? Você falou que você ajuda também as pessoas a se tornarem agente comunitário. Quando é que surgiu essa ideia, essa necessidade? Isso também foi uma coisa curiosa, porque como eu converso com agentes de saúde e as redes sociais acabaram crescendo muito rápido, a gente começou a estudar. Então a gente fala sobre atenção primária, a gente fala sobre atenção básica, os níveis de atenção à saúde, né, os 3 níveis, e eu fui percebendo nos comentários que tinham pessoas dizendo assim: posso estudar isso aqui para o meu concurso de agente de saúde? Isso vai cair na prova? Então foi desse jeito que eu comecei a perceber que tinha um outro grupo de pessoas ali naquele meio, né, querendo buscar conteúdos para fazer as suas provas aí nos seus municípios. Então assim começou, até que eu vi de fato uma pessoa falando que foi aprovada com os conteúdos do canal. Aí eu aí eu criei um outro canal para falar com esse pessoal, né, com estudos mesmo ali semanais. Então foi assim que surgiu. Bacana. Continuando ainda nesse assunto, né, sobre a importância da comunicação, na sua opinião, qual é a importância da comunicação em saúde? Total, né? Antes da pandemia, a gente ainda vivia um mundo assim do contato físico. E com a pandemia as coisas mudaram muito e a gente teve que se atualizar, teve que se adequar a esse novo formato. E a comunicação digital, principalmente, ela é algo que avançou muitos anos em 2 anos, 3 anos de pandemia. Então, quem não está na internet hoje não se comunica.
Eu acabei levando o trabalho da educação em saúde para a internet por conta disso. Primeiro que Tem eu já aquela gosto frase, muito, né? Se não está no Google, não existe. Exatamente, né? Como eu já gosto muito de internet, então eu acabei levando o trabalho para a internet, para mim ficou bem legal. E vale muito a pena, porque eu tenho alcance, inclusive, na minha microárea. Tem pessoas lá que pegam informações, né? Eu gravo vídeo específico sobre sífilis, e aí eu mando lá para as pessoas do território. Então, assim, valeu muito a pena. E como é que a equipe vê isso, assim, no seu dia a dia? A sua equipe? Qual é o nome da sua equipe? Minha equipe é Serenidade, lá no Centro de Saúde. Como é que a equipe tem visto isso, assim, tão... A gente não conversa muito sobre isso, né? Porque, assim, eu tento o máximo possível de não usar o horário do trabalho para produzir conteúdos, né? O máximo possível. Certo. Então, a gente acaba não conversando sobre isso. A minha equipe sabe, né? A unidade de saúde sabe que eu faço esse trabalho, mas a gente tem tentado adequar isso ao nosso dia a dia. Certo. Então, a nossa enfermeira, por exemplo, ela tem um projeto, não sei em que pé está, mas é de trabalhar a comunicação da equipe Serenidade, Liberdade, minha antiga equipe na outra unidade, da equipe Serenidade no território, né? Levar as informações através das redes sociais, porque os usuários estão lá, né? Precisa chegar até eles também dessa forma. Ao falar de agente comunitário, você está afirmando os princípios do SUS. Você pode comentar sobre isso? Posso. Universalidade, equidade, integralidade, que eu acabei de falar, né? O agente de saúde ele é meio que esses princípios encarnados no território. Vou dar um exemplo, né? Uma pessoa bem próxima assim, a mim, ela disse que não pegava medicamentos no SUS, na farmácia do posto de saúde, perdão, porque ela tinha plano de saúde e ela achava que ela não precisava ou que ela não podia. Ela ficou meio que em dúvida assim, tal, não preciso, mas também acho que eu não posso, porque eu tenho um plano de saúde. E acho que o papel do agente de saúde é justamente esse, né? Mostrar que o SUS é universal. Não importa a sua classe social, não importa o seu gênero, está ali para você. E você tem direito de pegar, mesmo que você tenha direito de comprar. Se o seu usuário não quer fazer, é importante que ele não faça porque ele não quer, não porque alguém pediu ou disse que ele não podia fazer. E aí eu gosto muito da equidade, né? Que foi o que eu acabei de falar, que é essa coisa de demandar esforço onde realmente precisa, onde mais precisa, sem deixar as outras pessoas na mão. Como o nosso território é muito vivo, muito diferente, a minha microárea, por exemplo, ela é muito diferente. Eu tenho um pedaço, um recorte do território, e eu tenho pessoas que têm uma condição financeira razoável e tem pessoas que não têm renda nenhuma, né? E tem aquele pessoal que fica ali no meio. E aí, botar esses princípios do SUS em prática no nosso dia a dia ajuda a gente a perceber o que de fato é importante, onde a gente vai demandar mais atenção e tal. Então, assim, é bem legal. Isso é reforçar mesmo os princípios do SUS no nosso dia a dia, né? E para finalizar, qual seria a mensagem que você deixaria para aquelas pessoas que desejariam ser agente comunitário de saúde? Para quem deseja ser agente de saúde, cara, eu acho que as pessoas devem vir ser agente de saúde, porque é uma profissão nobre, é uma profissão muito bonita, né? Eu não quero aqui romantizar também, não se trata disso. Mas eu me tornei outra pessoa a partir do momento que eu comecei a ver de fato como a vida acontece. O agente de saúde, como ele entra na casa das pessoas, ele consegue ver a vida acontecendo sobre outras perspectivas, né? Então, eu acho que você consegue se tornar uma pessoa melhor e você consegue contribuir para o seu território, que eu acho que é a melhor coisa que tem, é você crescer num lugar, poder ver ele se desenvolver e dizer, eu fiz parte desse processo, desse desenvolvimento ativamente. Acho que essa é a principal mensagem. Léo, muito obrigado, então, por participar do podcast do LAPIX. Agradecemos também a todos vocês que estão nos assistindo. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @LAPIX, com 2 P's, @LAPIX UFRJ, no Instagram e no YouTube. Até a próxima.